passando por um momento tão turbulento na nossa economia atualmente, né? A quantidade de incertezas fiscais, econômicas, políticas, a nossa inflação subindo cada vez mais, fora do centro da meta. O Brasil, em 2024, foi uma das piores moedas, o nosso real, né? Foi a pior moeda dos países emergentes. Enquanto a gente enxerga aí na Europa, nos Estados Unidos, um cenário de queda de taxa de juros, apesar que está um pouco mais desacelerado do que o imaginado, ainda aqui no Brasil nós estamos com um cenário aí de taxa de juros subindo. E aí, como é que fica o nosso orçamento? Como é que ficam as nossas finanças diante de tanta incerteza? Bom, vou trazer aqui um passo a passo para que a gente consiga organizar as nossas finanças e conseguir passar por esse momento de turbulência um pouquinho melhor do que sem essa organização. Vem comigo, vamos ver como que você vai conseguir organizar? Bem, o primeiro ponto é que normalmente a gente sempre espera sobrar um dinheirinho aí pra gente começar a guardar, pra gente começar a fazer uma reserva de emergência, mas nesse percentual aqui que eu vou trazer, a gente vai separar 75% do nosso valor, né, de renda líquida, né, então tem muita confusão também nesse sentido, porque você recebe lá um salário, de 3 mil reais bruto, mas, de acordo com os descontos de INSS, imposto de renda e tudo mais, imposto de renda, né, vale lembrar que aí tem previsto aí pelo governo de ter um ajuste na nossa tabela, onde vai trazer uma isenção de imposto de renda no valor de até 5 mil reais de salário. Então, se você está dentro dessa faixa e paga imposto de renda hoje, é possível que com esse ajuste não tenha mais esse desconto, né? Mas, para esse cálculo, a gente tem que sempre considerar a nossa renda líquida, depois desse monte de desconto que a gente já tem, normalmente, em relação ao nosso salário. Então, algumas pessoas acabam ficando com a conta negativa por conta disso, porque considera aí o salário bruto para gastos, né? Para fazer mercado, conta de água, luz, aluguel, e aí, na hora que vê, lá tá com a conta negativa. Por que será? Porque o valor que de fato entra em conta corrente é o nosso salário líquido, né? Então é o valor que a gente vai considerar. Nesses percentuais aqui que eu vou trazer de distribuição, pra gente conseguir organizar o nosso orçamento, 75% vai ficar aí pro nosso presente, né? Pra essas contas aí com lazer, conta de despesas fixas. E vou trazer aqui também a possibilidade de 25% para o nosso futuro, para essa reserva de emergência, para a nossa aposentadoria. Lembrando que hoje em dia, né, com a quantidade de mudanças de regras que a gente tem visto acontecer no nosso INSS, né, então, no ano passado, eles fizeram uma alteração aí da pontuação que é necessário atingir, então precisa ter um pouquinho mais de tempo trabalhado em mais idade, tanto para homens quanto para mulheres, então está cada vez mais distante, né, da gente conseguir contar com esse dinheiro de aposentadoria, a gente tem que trabalhar mais para conseguir alcançar esse objetivo. Lembrando que também o INSS nem é aquele valor que ajuda, a gente vê hoje em dia bastante aposentado passando aí por necessidade, por receber um salário mínimo. Nesse ano, na verdade, nós tivemos um ajuste aí de 2,5% em relação ao salário mínimo. E quando a gente vai nas compras no mercado, com a nossa inflação do jeito que tá, um ajuste aí de 20%, 30% nos alimentos do nosso dia a dia, e o salário mínimo aumentou só 2,5%. Então, como que dá conta do orçamento diante de tanta questão acontecendo atualmente, né? Então, a princípio, eu vou trazer aqui 75% para essas despesas fixas, lazer, o que a gente precisa no nosso dia a dia, e 25% para o nosso futuro. Mas, se você vê que 25% no seu orçamento está muito pesado, coloca 10% inicialmente, e aí a gente vai fazer a distribuição aqui dos demais percentuais diante do que a gente tem de despesa no mês, para a gente ficar no azul todos os meses e ainda garantir a nossa reserva aí também para o futuro. Como que a gente vai fazer isso? Vou trazer aqui alguns exemplos de percentuais. Então, 40 desses... Vou considerar aqui, 80% e 20% para o nosso futuro. Então, 80% para nossas despesas fixas e 20% para o nosso futuro. Então, 45% fica para as nossas despesas fixas, que seria aluguel, conta de água, luz, internet, telefone, todas aquelas despesas que se você não honrar, você fica sem água, você fica no escuro, ou você fica sem onde morar. Então, são coisas importantes que a gente tem que honrar todos os meses. 15% eu vou trazer para os nossos prazeres, né? Que seria lazer, cartão de crédito, a calça que você precisa comprar, vestuário, né? Essas questões, talvez pontuais do nosso dia a dia. 10% para conhecimento. Então, para que a gente consiga se aprimorar e, assim, conseguir melhorar o nosso orçamento, né? Receber mais e conseguir administrar e dar conta melhor do nosso dia a dia, das nossas despesas, crescer, né? E 15% para metas e objetivos. Então, eu tenho o objetivo aí de fazer uma viagem, 15% do orçamento para metas e objetivos. Então, se dentro do seu orçamento... Esse aqui é um exemplo de percentuais. Se você vê que dentro do seu orçamento
metas e objetivos. Então, talvez esse ano eu não vou fazer uma viagem de férias e vou utilizar esse percentual para organizar meu orçamento porque eu tô negativo, né? Eu já tô com a conta negativa, eu já tô com o empréstimo no banco, eu já tô todo enrolado. Então, esse percentual você já usa para organizar essas despesas que você tá devendo, para você começar a ficar no azul. Ou vou aumentar porque as minhas despesas fixas atualmente estão muito altas, então eu vou deixar de fazer a minha viagem de férias nesse ano, ou deixar de fazer a compra do meu carro, aumentar meu carro, enfim. Aquela meta que você tenha, você adiar um pouco esse objetivo no intuito de trazer uma maior organização para suas finanças, né, para o seu orçamento. E honrar com esses percentuais. Se você vê que desequilibrou, anota isso no caderno, faz uma planilha, faz da melhor forma que você conseguir visualizar e administrar. Os percentuais podem ser modificados de um mês para o outro também, contanto que você consiga ter uma melhor visualização do seu orçamento e honrar esses percentuais, para que você consiga aí adquirir conhecimento, para que você consiga se aprimorar, trazer um salário melhor, né, para conquistar aí mais os seus objetivos e metas, de repente adiar alguns objetivos e metas, organizar melhor as suas despesas fixas e reservar aquela graninha para o seu eu do futuro, que é aqueles 20%, que eu até modifiquei agora para 80-20, certo? Hoje, nós não estamos num ciclo econômico tão favorável, né? Como eu comecei aqui falando no vídeo, é bastante incerteza. Então, comece com investimentos mais sólidos, né? Com a renda fixa, que até num cenário aí de taxa de juros mais alta, que é o que a gente tem atualmente, se tornam mais interessantes. Além de proporcionar liquidez em caso de emergências, você consegue recorrer a esse recurso. Mas, com o passar do tempo, nós aqui, especialistas de investimentos, economistas, a gente sempre traz a informação de que a necessidade da diversificação. Diversifique os seus investimentos. Não coloque, tem aquele ditado que diz, né? Não coloque todos os ovos na sua mesma cesta, né? Porque a diversificação vai permitir com que você se blinde em relação a mudanças de cenário. Então, nós, no finalzinho do ano passado, a gente tinha um cenário aí de projeção de corte de taxa de juros. Esse ano as taxas de juros virem mais baixas. E aí mudou completamente. A gente tem a inflação bastante pressionada devido à quantidade de gastos do governo, né, e tudo mais. E uma possibilidade de taxa de juros mais alta por mais tempo. Então, com a diversificação, você consegue se blindar dessas mudanças de cenários drásticas, porque acaba trazendo um equilíbrio, né? Então, um investimento acaba caindo, outro segura a carteira, tem um equilíbrio melhor em relação à sua carteira de investimentos. Mas, para quem ainda não tem nada de reserva, está começando, comece com investimentos mais sólidos, com investimentos mais seguros. O Tesouro Direto, Tesouro Selic, né, no caso, acaba sendo o mais seguro deles, a melhor opção para você que está começando. Ou o CDB, né, LCI, de bancos também, ou de bancos menores de investimentos, também são opções mais conservadoras que vão te trazer aí uma maior tranquilidade nesse sentido. E aí agora a gente tem que modificar a nossa mentalidade, né? Então modifique a sua mentalidade para uma mentalidade de riqueza, né? A gente acaba, na hora que a gente tá na dívida, na hora que a gente vê as notícias no jornal, a gente começa a sintonizar com em relação à escassez, aquela dificuldade. Então comece a enxergar um cenário mais próspero, né? Busque informações em relação a isso. Busque informações de investimentos para que você tenha mais conhecimento para conseguir tomar decisões mais sábias. Trabalhe aí a sua questão de oratória, seja um bom vendedor. Vendedor acaba conseguindo fazer uma boa negociação, então em relação a taxas que você de repente tem que negociar em relação a investimentos, descontos, né, em lojas, em relação a algo que você queira comprar. Hoje em dia, compras à vista, né, realizadas no dinheiro, dá pra gente barganhar um desconto nos estabelecimentos, porque a gente sabe que aí no parcelado já tá lá contabilizado os juros que pode ser cobrado. Sendo assim, aprimore as suas habilidades, né? Tome decisões mais inteligentes para um planejamento central dos seus investimentos. Tenha uma organização das suas despesas, do seu orçamento de casa, né? Do seu orçamento familiar, enfim, como você utiliza aí. Certo, galera? Acho que dessa forma a gente começa a organizar os investimentos, começa a conseguir deixar nossa conta lá no azulzinho diante de um cenário tão incerto que a gente tem passado hoje.